você que nunca evangelizou na vida, você vai ver a oportunidade agora de como compartilhar a Cristo através de um livro e apresentar o Evangelho de maneira clara, compreensível. Às vezes você diz, qual texto eu vou usar, qual versículo eu vou citar. Calma, respira, vamos entender aqui só dentro do livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, como apresentar o Evangelho a alguém. Primeiro, nós vamos trabalhar aqui 5 pontos. Primeiro ponto, nós vamos trabalhar a condição do homem. O que Romanos nos diz, Romanos 3:23 nos apresenta a condição do homem. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Entenda que todos pecaram. Nos apresenta a situação do homem, a condição do homem, ele vive em condição de pecado. E isso sem exceção, todos nós pecamos. E esse pecado nos separou de Deus, nos afastou da glória de Deus, da própria presença de Deus, porque Deus é santo, Deus é justo. Então, todos nós somos pecadores. É necessário você falar acerca desse pecado, que pecado não é uma questão apenas de roubar, de matar e de se prostituir, como é a boca de todos, né? Pecado também é mentira, pecado também é inveja, aquilo que não é visto com os olhos, mas que o nosso coração, ele sente a ira, o orgulho, a soberba, você menosprezar alguém dentro do seu próprio coração. E Jesus nos apresenta que a questão do pecado ela é muito mais do que ação. Quando ele diz, se você olha para uma pessoa e a deseja no coração, você está sendo adúltero de coração, já está pecando. Quando você tem raiva de alguém, ódio de alguém, você já está sendo um assassino em seu próprio coração, porque você já o matou. Então o pecado não é apenas visto como uma questão moral, mas espiritual também, dentro de nós, e é interessante você ao evangelizar, falar acerca desses pecados, citar nomes. Em segundo ponto, nós encontramos a penalidade desse pecado. Olha então o que Paulo diz, Romanos 6:23, a parte A. Porque o salário do pecado é a morte. Nós entendemos que todos pecaram, Romanos 3:23, é a condição do homem. E esse pecado, ele nos apresenta uma consequência, uma penalidade, e essa penalidade é a morte. E quando nós falamos de morte, entendemos morte de duas formas. Existe a morte espiritual, que foi a primeira morte, experimentada por Adão e Eva. Consequentemente, eles morreram fisicamente. E a morte, ela tem um sentido de separação, a separação do corpo do espírito. Quando o homem peca e ele experimenta a primeira morte, ele está separando do Deus Criador, ele está se afastando de Deus, e isso é morte. Morte não é apenas quando os nossos olhos se fecham para essa história, mas também quando os nossos olhos se fecham para Deus, quando as nossas costas se viram em direção a Deus. Isso é morte. A morte. E essa morte espiritual é pior do que a morte física, porque a morte espiritual, você não apenas vai viver uma vida vazia, distante de Deus, como consequentemente a morte física vier, você vai viver eternamente separado de Deus. O pior da vida não é a morte física, mas é a morte espiritual, porque quando o crente morre, ele sabe para onde vai, ele apenas muda de endereço. Ele vai para Deus. O salário do pecado é a morte. Essa é a penalidade do pecado. Em terceiro lugar, o remédio dado por Deus. Entendemos que o homem está em estado de pecado, é a condição dele, e que esse pecado ele nos traz uma penalidade. Apresentamos más notícias até agora, mas daqui para frente nós apresentaremos boas notícias. Deus tem um remédio. E qual que é o remédio, Paulo?
Romanos 5:8, ele nos diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha aí, gente, Paulo está dizendo aqui, é uma conexão de versículos. Paulo nos diz em Romanos 3:23 que todos pecaram. Em Romanos 6:23, parte A, ele nos diz que o salário do pecado é a morte. Agora em Romanos 5:8, ele nos diz que Deus se entregou por nós, ele provou o quanto nos ama, mesmo nós sendo pecadores. Mesmo estando em condição de pecado, Deus prova o seu amor para conosco. Deus prova o remédio de Deus, o remédio dado por Deus, e a cruz é Cristo, é Jesus, dando-se por nós. A sua morte cura as nossas doenças espirituais, a sua morte tem o poder de perdoar os nossos pecados, a sua morte tem o poder de restaurar a nossa vida. E em quarto lugar, nós aprendemos que esse remédio, ele nos traz uma dádiva. Que dádiva é essa? O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23, parte A. Perceba que agora, Paulo, ele fala de vida. Romanos 6:23, a parte A, o salário do pecado é a morte. Ele apresenta a morte como consequência da decisão do homem. Agora ele apresenta na parte B a vida como consequência da atitude de Deus. Dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isso é dado gratuitamente. E ele fez isso por Cristo, por meio de Jesus, por meio da sua morte. Ou seja, nós encontramos na parte 3, que o remédio dado por Deus é a morte de Jesus. E essa morte nos traz vida. Essa morte nos traz um dom. E esse dom gratuito é a vida eterna. A dádiva de Deus. E por fim, como que nós recebemos? Como que nós respondemos a essa dádiva? Romanos 10, versículos 9, 10 e 13, Paulo diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca você faz confissão para a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Paulo nos apresenta como receber a Jesus, como receber, como reagir a esse amor. Com a boca nós devemos confessar que Jesus é Senhor, não é apenas Salvador, mas é Senhor. Salvador é aquele que nos salva, Senhor é aquele que governa. Eu preciso não apenas invocar a Jesus como Salvador, mas como Senhor da minha vida, o meu guia, que vai me governar. E eu preciso crer no meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que essa salvação foi garantida pela ressurreição de Cristo. E se eu fizer isso, serás salvo, porque com o coração você crê para a justiça, é a justiça de Deus, porque eu mesmo sendo pecador, Ele nos deu a justiça, Ele nos faz justo. E com a boca confessamos para a salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós vimos aqui o caminho de Romanos. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23, a parte A, nos diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 5:8, nós encontramos a dádiva de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, e que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E em Romanos 6:23, a parte B, nós encontramos uma dádiva. A cruz foi o remédio, e consequentemente veio a dádiva. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E em Romanos, capítulo de número 10, os versos 9, 10 e 13, nós encontramos a maneira de receber a Cristo. Então, missionário, o que é que eu vou fazer? Você vai apresentar passo a passo para alguém que não é crente. Você vai até ele e você vai expor as Escrituras só dentro de Romanos. Você vai abrir Romanos 3:23 e contar para ele
todos pecaram, todos nós somos pecadores, todo ser humano pecou. E depois você vai falar dos pecados, dá nomes a esses pecados. Em seguida você vai para Romanos 6, 23 e lê apenas a parte A do versículo. Porque o salário do pecado é a morte. Apresente para a pessoa que você está falando de Jesus, que além de sermos pecadores, esse pecado nos traz uma penalidade, esse pecado nos traz morte. E morte é estar separado de Deus aqui e agora. E se vivemos separados de Deus aqui e agora, quando morremos fisicamente, continuaremos separados dele na eternidade. Mas Deus prova o seu amor, e esse amor foi o remédio para curar esse pecado, essa ferida. Ele prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Depois você volta em Romanos 6, 23 e apresenta a parte B, dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos oferece essa dádiva, o presente da salvação gratuitamente. E você termina o evangelismo ensinando a pessoa como receber a Cristo. Romanos 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E você evangelizou. Você apresentou o evangelho.